Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai trocar uma ideia sobre o HSML. Vamos lá, mais um mês acompanhando esse fundo e, cara, tá indo, né? As coisas estão indo, a cotação dele vem se recuperando, tá chegando próximo do patrimonial. A gente pode ver aqui, ó, patrimonial 95, no dia que eu tô gravando, acho que tá próximo de 90. Então, assim, quem está tá quase lá. Ele nunca esteve tão próximo, nunca esteve assim, né? Nos últimos, desde que estourou a pandemia, acho que ele nunca esteve tão próximo do VP igual ele está hoje. E isso é muito bom por conta da necessidade de emissão que esse fundo tem. Vocês sabem disso, galera. Vocês sabem que é um fundo que eu gosto e tudo, mas eu sempre deixo claro para vocês aqui que ele tem uma necessidade de emissão. Ele precisa emitir para resolver essa alavancagem dele. Então, logo a cota permita, eu espero que essa emissão venha, porque aí ele vai conseguir botar a ordem na casa, né? Ele vai conseguir equalizar bastante dívida que ele tem. Então vamos ver. Um exemplo que a gente pode utilizar falando do HSML, da situação dele, ver o que está acontecendo no vizinho, né? Ver o que está acontecendo no XPML. O XPML também tinha uma necessidade de emissão, conseguiu emitir, né? Já fez uma, tá indo para a segunda, e o quão bom foram as emissões lá no XPML. Acabou que deixou o fundo numa situação de caixa extremamente confortável, super tranquilo com as alavancagens dele, e ele ainda comprou ativo e tal, enfim. Mas ele ficou numa situação bem confortável. E a gente vê esse fundo aqui que ele precisa ir no mesmo caminho. Não precisa inventar roda, não precisa fazer nada diferente. Se ele fizer a mesma coisa que o HSM, que o XPML fez, ele já vai endereçar muita coisa. Claro que o legal seria ele conseguir emitir, comprar um novo ativo, endereçar e ainda conseguir endereçar a alavancagem. Porém, nesse fundo, tem uma coisa, uma característica particular dele, que por ele ser um fundo focado em, em ser majoritário nas operações, como a gente já viu, acaba que fica um pouco mais difícil, né? Dele conseguir bancar esse tipo de proposta nesse momento. Claro, se a gente pensar, né? Para ele fazer uma emissão, para ele conseguir comprar um ativo inteiro, cara, o shopping é um negócio caro, né? Não é barato. Tipo, shopping barato aí vai ser o quê? Uns 300 milhões de reais? Então ele teria que fazer uma emissão tipo lá de meio bi para conseguir 300 para um novo ativo e 200 para endereçar a alavancagem e tal, enfim, algo dessa forma. Às vezes também ele pode optar, né? Geralmente isso acontece, galera, quando ele compra o ativo, por exemplo, o Osasco, todo exemplo, né? O Granja Viana, o Paralela. Geralmente, quando você compra, vou fazer a compra de um ativo. Em vez de eu comprar 100%, eu compro só 51%. Às vezes, o cara que é o vendedor que tá lá na outra ponta, que tem os outros 49%, imaginando um cenário onde ele tem os outros 49%, às vezes você coloca no contrato já cláusulas onde você pode ir comprando o restante da participação, né? Cláusulas de preferência. A gente viu isso acontecendo no próprio XPML. E galera, saiu uma notícia, no vídeo do XPML a gente vai ver, mas eu já acho que já descobri qual o ativo que é. Mas enfim, só dando um spoiler aí para vocês. Enfim, então às vezes esse fundo pode ter esse tipo de mecanismo de preferência, de poder exercer mais uma parte da compra e tudo mais. Aí ele vai, em vez de comprar um shopping inteiro, que é algo que demandaria uma emissão um pouco grande, ele pode comprar parte. Então, em vez de ele gastar 300 milhões no shopping inteiro, ele gasta só 50, 100 para comprar mais um pedaço de um ativo que ele já tem. Tem o lado bom, tem o lado ruim. O lado bom, galera, dele fazer isso é ter mais ainda o controle, ainda mais de um ativo que esteja performando de forma legal e tal, então não tem porquê. O lado ruim é ele concentrar um pouquinho mais, né? Acaba que a gente sempre quer ver esse fundo, mas esse fundo, como ele tem essa característica, a gente vê os outros fundos, pô, ele é o que tem a menor quantidade de ativos, né? Vem ele, depois vem o MOL, depois eu já não lembro, mas enfim. A gente vê outros fundos que são mais pulverizadores regional, né, em quantidade de ativos. Então, assim, acaba que esse não é uma característica ruim desse fundo, mas comparado aos outros fundos, né? O que você tem nos outros fundos? Nesse fundo você tem controle, nesse fundo você tem diversificação. Então, tipo, é um ganho e perde, né? Já expliquei isso bastante em outros vídeos. De toda maneira, estou extremamente curioso para ver qual caminho eles vão tomar. O que eles vão fazer? Se eles vão chamar uma emissão
pequena para endereçar a dívida, se eles vão chamar uma emissão grande já pensando em comprar um novo ativo e também endereçar um pouco da dívida. Essa é a questão. O grande ponto é, não tem como ele chamar uma emissão e não endereçar parte da dívida, né? Não deixar lá 100 milhões reservado para bancar a dívida. Imagina, ele chamar uma emissão, pegar aí 500 milhões de reais e comprar um shopping inteiro, assim. A não ser que ele tenha pensando em vender algum ativo. Aí, ok, mas para mim, o ideal seria isso, né? Fazem, né, um cenário perfeito. Fazem emissão de meio bi, né? O que é difícil de captar, mas faz uma emissão de meio bi, compra um ativo aí de 300, no máximo 400 milhões de reais, o que sobrar de grana deixa em caixa guardadinho para bancar a alavancagem, dependendo, se for ativo for de um ativo de 300, sobrar 200, deixa 100, pega os outros 100, dá uma amortizada e tal, enfim, tem muita coisa que o gestor pode fazer, eu tô trazendo possibilidades. A grande questão é, ele tem que endereçar essa dívida, ele tem que deixar, ou ele faz e faz isso, né, amortiza um pouco da dívida, ou ele deixa um dinheiro parado, guardado, para bancar. Até porque, galera, hoje o caixa, mesmo com a Selic caindo, o caixa ainda tá rendendo bem, então não tem que ter essa neura para alocar, para não deixar o dinheiro parado e tal, enfim, não tem essa necessidade. Ele começa falando do IFIX, vamos lá, vamos seguindo, ele começa falando do IFIX, como é que tá, teve um retorno muito forte, né? A gente tá vendo. Shopping Center foi o melhor retorno aí do IFIX como um todo. Subiu quase 15%, muito bom. E ele coloca, né? A gente tá vendo. Motivos que estão trazendo alta para os fundos de tijolo é a melhora na inflação. No rastro também, as NTNBs que estão caindo, né? Tava em 6,5, tá caindo para já tá 5, menos de 5,5. Então acaba que isso puxa muitos fundos imobiliários para cima, né? Claro que se tiver uma inversão, tiver uma bagunça no governamental e tal, essa curva que vem caindo forte, ela se inverter, não custa, mas do jeito que tá indo, galera, tá caindo muito, é muito forte a queda da NTNB, é algo assim, chega a ser bizarro o tanto que tá caindo, a força que tá da queda, né? Enfim, faz parte. Tem alguns fatores que estão ajudando, né? A questão do arcabouço fiscal, mesmo nem entrando no mérito se a proposta é boa, é ruim, como foi aprovado também ajudou. E aí, esse ciclo de corte dos juros pelo Banco Central parece cada vez mais perto, né? A gente vai ver aí como é que vai acontecer. Vamos ver o tom da próxima ata do Copom, o que eles vão falar, como é que vai ser essa questão. Agora, galera, a gente está no momento caminhando, né, para um momento de frenesi máximo na bolsa. Por quê? Porque a inflação, de acordo com as projeções, é para ela chegar na meta, né, com essa agora de junho que vai sair. Então, assim, agora é frenesi, todo mundo isso, agora corta, não sei o que e tal, aquela loucura. Vocês estão vendo as notícias. E o segundo semestre ela deve começar a subir e caminhar para fora da meta. Vai depender de quanto que vai vir. Se começar a vir inflação de 0,3, 0,4, 0,3, 0,4 no segundo semestre, ela vai sair da meta, mas não vai sair tanto. Enfim, depois a gente conversa um pouco sobre isso. Estou conversando bastante dessa questão com quem é membro lá do canal, né? Enfim. Então, seguindo, ele coloca, né, que a perspectiva do mercado de fundos imobiliários, principalmente para tijolo, é positiva aí no segundo semestre. E ele coloca, olha ele já falando de emissão aqui, ó. Cabe ressaltar ainda que a melhora no cenário também contribui para viabilizar novas ofertas públicas de fundos de ativos reais. Ele já tá falando, galera, isso aqui vai dar para fazer oferta e tal, galera. Vamos resolver nossos problemas aqui. Não, lembrando, a alavancagem não é um problema, mas é uma necessidade que ele tem que fazer. Lá atrás, quando ele comprou aqueles 2 ativos no auge da pandemia, cara, ele fez super certo. Melhor que emitir abaixo do VP, igual alguns fundos fizeram, mas assim, ele fez super certo nesse movimento. Ele não estava errado. Só que, a partir do momento que ele optou por ir neste caminho que ele foi, já era sabido que lá na frente, né, que seria nós estamos, o lá na frente é hoje, né? O lá na frente é hoje, entre final desse ano e ano que vem, ele teria que emitir. Então já era algo sabido. Então ele virou para o seu cotista e falou assim, cotista, eu não vou emitir abaixo do VP agora, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, tamo junto. Eu vou emitir só lá em 2023, 2024, tudo bem? Tudo certo, vamos lá, vamos alavancar e vamos comprar. Então, assim, maneiras de se gerir o fundo. Eu achei muito bom, porque não cria aquele desgaste da emissão abaixo do VP. Claro, galera, vamos imaginar que a gente estivesse num cenário Brasil totalmente ruim, a entendimento não estivesse caindo e tal, tivesse tudo no limbo ainda e tivesse chegando próximo no momento desse fundo começar a bancar essas alavancagens. Cara, ele ia ter que
ou emitir abaixo do VP, ou fazer aí uma venda de ativos. Galera, fundo alavancado, emissão abaixo do VP para bancar dívida é algo que sempre está na mesa, é uma opção que sempre vai estar na mesa, é inerente, é um risco. Quando o gestor alavanca, o risco da emissão abaixo do VP aparece. E paciência, cara, paciência. A gente tem que saber entender as coisas, a gente tem que saber, porque senão, né, se a gente ficar travando demais a coisa, né, não, eu não vou vender ativo, não vou emitir abaixo do VP, não sei o que, não vou fazer nada. O que acontece? Dá merda, estoura a bomba, né? Igual a gente tá vendo em alguns fundos aí, isso eu não preciso falar com vocês que a merda tá estourando. Então o gestor ele tem que ser muito rápido para trabalhar. Ou ele vai e já sapeca a venda de ativo, que é o melhor cenário, é vender ativo. Ou ele vai ter que, infelizmente, fazer emissão abaixo do VP. E aí os cotistas vão ficar putos e tal. Mas se ele souber explicar, o grande problema da emissão, a grande questão da emissão abaixo do VP é saber explicar. Se ele souber explicar, tá tudo certo. Então, vamos ver. Lembrando, vocês sabem que eu não defendo a emissão abaixo do VP. Eu acho uma merda. Mas em fundo alavancado, como eu falei há 1 minuto e meio atrás, é algo inerente ao risco de uma alavancagem. Se tiver que fazer, vai fazer, meu amigo. E daí já dá chorar. É melhor isso do que o fundo, sei lá, ficar sem pagar, igual tem uns fundos ficando aí, né? E lembrando, o ficar sem pagar rendimento, galera, é o último caso. É o último caso. É quando o negócio assim, fedeu de vez, não tem mais pra onde correr. Aí, não para de pagar, né? Mas que parar de pagar ainda tem um lado positivo que eu já expliquei nos vídeos daqueles fundos, mas não vem ao caso. Então vamos lá. Em relação à performance, ele segue indo muito bem em relação ao ano passado, níveis legais, vendas em NOI por crescimento de 6% e 9%. Legal, tá indo bom. Todos os ativos estão indo legal, menos o Metrô Tucuruvi. Esse Metrô Tucuruvi é a grande dor de cabeça hoje para o fundo. E ele coloca, olha o destaque, olha que interessante. O Shopping Uberaba apresentou um NOI acumulado de 53% versus o mesmo período de 2022. Resumindo, o acumulado até abril, o acumulado do ano até abril, tá 53% superior. Sabe o que é isso, galera? É aquela questão que ele vem falando. Ele comprou esse ativo alavancado no auge da pandemia e ele viu nesse ativo o potencial de extrair mais valor. Como é que ele extrai mais valor? Ele tira a administradora que estava lá e bota a administradora deles. Eles têm uma administradora. É conflito de interesse, não sei o que e tudo mais, né? Que absurdo. Ficar botando a própria administradora deles para cuidar do fundo, não sei o que. Tem esse lado que o pessoal vai falar. Só que, cara, foda-se. Tá dando 53% a mais do que o ano anterior. Então, tipo, cara, os caras estão fazendo um bom trabalho. Né? A gente, claro, o conflito de interesse de fato é uma merda, mas quando é um conflito de interesse que te dá resultado, porque aí eles estão ganhando, porque eles estão arrumando mais um ativo para a administradora deles tocar, mas a gente está ganhando porque eles compraram um ativo que valia 100 e rendia 10, e agora esse ativo, em vez de render 10, é rendendo 15. Cara, tá ótimo, né? Tá todo mundo ganhando nessa história, segue o baile. E aí, esse é um ponto bem legal, porque o que acontece? Por esse fundo ter essa característica de ser controlador dos ativos que ele detém, ele pode fazer esse tipo de estratégia. Então, por exemplo, ele também não sofre com uma estratégia errada. Então, assim, o que acontece? Quando ele vai lá e compra um shopping e ele vê esse potencial, ele compra 51%, ele já pode implementar. E aí a outra parte não pode fazer nada. Vai ficar chupando o dedo. E aí ele vai, implementa as mudanças dele e o shopping melhora. O shopping melhorando, ele vai ganhar, a outra parte vai ganhar e segue a vida. Agora, imagina esses shoppings todos que são minoritários. Que são minoritários aí, esses FIIs de shoppings são tudo minoritário. Imagina um cenário onde entre um sócio que tem também uma administradora dele e ele só quer botar a administradora dele para rodar, não é uma administradora boa, e aí o shopping que tinha um resultado de 10 passa a resultado de 8. Isso é minoritário, você vai ter que ficar chupando o dedo e achando ruim. Esse que é o grande ponto, o grande pulo do gato. E é engraçado, porque desse próprio fundo, a gente tem aqui um exemplo legal, ó, disso, que é aqui, ó, no Paralela, que foi a penúltima aquisição dele. Ele comprou 51%. Quem tem o Shopping Paralela também? Você sabe qual que é o outro fundo que também tem Shopping Paralela? VISC. Muita gente não gosta da Vinci e tal, eu entendo, né? Entendo né? E aí, imagina nesse caso, o cotista do VISC lá e o cotista do HSML aqui. O HSML pegou 51%. Vamos botar a nossa administradora? Vamos, bumba. O resultado melhora. Quem tá ganhando nessa história? O cotista do próprio HSML e o cotista do VISC acaba ganhando de quebrada. Agora, imagina se fosse o contrário.
E aí, você é cotista do HSBN, você gostaria de ter as decisões desse ativo na mão de uma outra gestora? Eu não gostaria. Então, por isso que eu acho bem legal essa estratégia do controle que ele detém. E isso é muito bom, que a gente sempre sabe que a gente está alinhado o interesse nosso com o interesse dele dentro do ativo, né? Não vai ter como, vem um sócio aqui, o cara só quer pensar nele e dane-se o fundo. Não tem jeito, porque é o fundo que controla. Então essa é a grande característica desse fundo, né? Enfim, vamos seguindo. O fundo distribuiu aí 74 usou um pouquinho de reserva, a gente vai comentar sobre isso. Ele participou daquele FII Summit. Tem um link aqui para quem quiser assistir. Fundo gerou 64 no mês, entregou 74, comeu um pouquinho de reserva, a gente consegue ver. E ele comenta que teve um impacto negativo de quase 700 mil reais, e tem outra parcela para ser paga em julho, por conta de uma parte da RMG que ele tinha recebido adiantada do Jovem Paralelo. Então vai ter esse impacto aí não recorrente, que faz parte e tal. A gente vê as despesas, onde é que ela está aqui? Ele acho que ele não botou discriminado aqui. Mas enfim, teve essa despesa aí, mas vai estar de boa. Ele até comenta que o guidance de distribuição até o final do ano é entre 74 e 70. Então a gente vai acompanhando para ver como é que vai ficar. Questão de rentabilidade e tal. E lembra, esse valor de 600 mil, galera, o fundo entregou aí 10 milhões, que dá 64 cents. Cara, 600 mil vai dar aí algo próximo de 6 centavos, mais ou menos. Então era pro fundo ter gerado quase 70. E se a gente ver no primeiro semestre também, ó, gerou 3,97, pagou 3,66. Então ainda tá de boa, ainda tá com uma gordurinha legal aí. Questão de rentabilidade, tá? A gente passa batido, a liquidez é boa, não precisa nem falar. A carteira dele, a questão da alavancagem, que é quase 1 bi, que a gente já comentou, que as obrigações todas, né, 35% de alavancagem. Ele não precisa de caixa até o final de 2024. Como eu falei, se ele emite, galera, olha só que interessante, ele tem 100 milhões 90 milhões em renda fixa. Tem uma parcela de outros a pagar aqui. Mas ele tem 89 milhões. Cara, se ele faz uma emissão e coloca mais 100 milhões para dentro, ele dobra esse valor, ele já consegue endereçar uma parte boa da alavancagem. Claro, seria legal o pessoal da HSI colocar, né, a curva de amortização, quanto que vai precisar por ano e tal, pra gente fazer o cálculo. Dá pra gente fazer esse cálculo, mas tem que acessar cada um desses IFs e ver. Enfim, deixa o negócio um pouco mais trabalhoso. Seria bom ele mostrar isso pra gente, mas tudo bem. Então vamos ver, né? Se ele encher o bolso aqui, encher um pouquinho mais o caixa, ele fica numa situação um pouco mais confortável, deixa as coisas um pouco mais sob controle, né? Vamos ver, né? E outro ponto, cara, também, que a gente precisa analisar é que, ó, ele tem algumas dívidas atrás do CDI, essas dívidas estão caríssimas nesse momento. Então, se ele consegue emitir e bancar algumas que são dívidas pequenas, ó, 54 milhões, 46 milhões, e pô, 100 milhões ele já banca isso aqui. Então imagina, ele emite, se ele faz a emissão de meio bi, 300 ele compra um novo ativo, sobra 200, aí ele pega 100, liquida essas duas e bota 100 no caixa. Olha como é que fica uma situação ótima, né? Ele manda duas embora, resolve, endereça essa questão de forma um pouco mais... Fica um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais tranquilo. São dívidas, em sua maioria, com prazo longo, né? Para depois de 2030. Tem essa aqui que é junho de 2025, tá chegando, então é uma que certamente se ele quiser pagar agora não deve ter nem multa nem nada. Por isso que você vê, galera, olha só que interessante. Tá vendo aqui, paralela 1, 2, 3, 4, 5 dívidas do Paralela e 3 do Uberaba? Por que ele faz dessa forma? Porque ele pega divide, né, trancheia esse CRI de forma que ele coloca, por exemplo, nesse primeiro aqui, se eu quiser pagar, vou ter que pagar a multa, tá? Mas de outra maneira, esse aqui já não tem multa, esse aqui também não tem multa, ó, esse aqui de 200 tem, entendeu? Então ele divide esse CRI em vários pedaços, para justamente esses pedaços pequenininhos aqui de 58, 56, 54, 46, serem pedaços onde, em momento que ele faça uma emissão, ele consegue pagar. Porque, olha só, se você pegar aqui o saldo total, ó, 100, 156, 215 milhões, vai, que ele tem aqui, tipo, é pouco,
Ah, 215 milhões de dinheiro pra caramba, tá, mas é pouco em relação ao fundo. Então, assim, imagina, você faz a emissão, 500 milhões, compra um ativo de 250, sobra 250, paga isso aqui, bota o dinheiro no caixa. Enfim, ele organiza a casa. Ele organiza bem a casa fazendo esse tipo de movimento. Então é bem legal de ver como é que o fundo estrutura a dívida dele. Por mais alavancou, não sei o que, mas olha como é que tá estruturado. O negócio foi bem pensado. Já foi pensado, tipo, não, vou poder liquidar isso aqui e tal, não sei o que. Enfim, galera, costuma ser assim. Pra gente saber de fato que é assim, a gente tem que clicar aqui no IF, pegar o termo de securitização e ler e tal. Mas enfim, não vê nem o caso fazer isso neste momento, né? Certamente quando ele chamar a emissão, ele vai colocar no pipeline pra gente, que ele vai fazer compra de novo ativo, reforço de caixa e redução de alavancagem. Ele vai colocar isso tudo pra gente e aí a gente pode pegar e já dar uma olhada. Enfim, vendas de anuai crescendo 6% e 9% em relação ao mesmo mês de 2022 e 14% e 18% no acumulado do ano. Tá indo bem, batendo bem a inflação do período. Também a inflação foi pequenininha, 5%. A gente tem vendas crescimento real de 1%, anuai crescimento real de 4%. Tá indo. Aqui as vendas a gente vê, anuai, ele não traz mais dados de 19, como a gente já comentou sobre esse assunto. Inadimplência tá ok. Aqui como é que está a composição da receita, né? Aluguel mínimo, aluguel, mal e mídia, estacionamento. Cada um dos ativos dele aqui. Ele é bem pulverizadinho, né? Enfim, composição de vendas também, como tá. Tá bem dividido, né? Todo o portfólio tá bem ajustado. Claro, tem um outro que é menor, mas no geral tá bem dividido a pizza dele. Aqui, os ativos, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Seguimos. Tem um tour 360 que eles fazem, já mostrei para vocês aqui no canal, inclusive. E aqui cada um dos ativos de forma isolada. Então a gente vem. Pátio Maceió, vendas totais 2% em relação a 2022, NOI cresceu 14%. Vendas está abaixo da inflação, NOI está bem acima. Ele comenta das inaugurações, teve a inauguração da Centauro e dessa loja Torra aqui, não conheço. Então ele coloca, ó, foto do ativo e tal, o shopping da parte alta da cidade e tudo mais. Lembrando, galera, não é um ativo na melhor localização de Maceió, fica um pouco mais longe de Maceió, mas ele é focado numa classe específica de pessoas, etc. Né? O Granja Viana a gente vê aqui também. Tá indo bem, né? Vendas 8% a mais, NOI 23% a mais, cara, não precisa nem falar. Super Shopping Osasco, vendas 19% a mais, NOI 28%, também não precisa nem falar, né? Super bem. Metrô Tucuruvi, que é a grande dor de cabeça, mas olha só, pelo menos está indo melhor em relação a 2022, o NOI praticamente empatado. Cara, é o grande dor de cabeça aí pro cotista desse fundo, é esse shopping center. Via Verde, vendas totais de 2% a mais, praticamente empatado, e o NOI teve uma queda de 11%. Por quê? Ele coloca, né, ele tiver que fazer um aporte não recorrente, né, questão de despesas. Se não fosse um aporte, o NOI teria sido de 3% positivo. Paralela, a venda 7% a mais, NOI cresceu 2%. Tá indo. E o Uberaba, né, que é um dos destaques também do portfólio, tá indo super bem. Aumento de 9% em vendas, NOI 32%, preciso falar alguma coisa? Ele coloca, ó, ativo aqui adquirido em junho do ano passado. Tem esse relatório aqui, os números dele são referência de abril, né? Tem menos de um ano que o ativo está dentro do fundo. E aí ele coloca, né? Olha a margem. Era 80%, foi para 92%. Olha, os caras extraíram 12% a mais, né? E aí ele coloca também a expectativa é que haja também ganhos na comercialização de lojas, já que a Safer, que é a administradora deles, né? Tem capacidade de acessar marcas com maior renome. Então, cara, pensa nesse ativo aqui. No Uberaba. Imagina a hora que eles começarem a botar lojas de maior renome nisso aqui. Você pega um ativo que estava posicionado aqui e você joga ele para cima. Você melhora. Então, toda hora que sair uma lojinha lá, meia boca, você saiu fora, sai. Vamos botar outra loja aqui. Você não bota outra lojinha meia boca. Você bota uma loja de renome. Aí as pessoas da cidade que não tinha acesso, a gente sabe, né? Não nada contra o Uberaba, mas que não é interior, né? Então não tem as mesmas. Às vezes o cara de Uberaba, quando ele vai em BH, ele vai no shopping BH e olha essa loja e fala, putz, essa loja podia ter lá, e não tem, né? Por conta que o administrador não é tão grande, né?
Agora com o administrador bom e tal, que tá fazendo um trabalho legal, o que ele faz? Ele traz essa lógica, o cara aí, quando ele ia em BH ou quando ele ia em outra cidade, ele via, traz pro ativo. Aí ele fala, putz, olha aquela loja, não sei o quê. E aí o shopping vai ficando cada vez melhor. Bem interessante de ver. E, cara, estão extraindo bastante valor. Eu tô pegando esse shopping, é como você pegar uma toalha molhada e sair torcendo. Eles estão torcendo a toalha e tirando cada vez mais. E isso mostra, né, o potencial dessa estratégia do HSML. Que é uma coisa que fica assim, latente, que tá lá, que você não percebe que existe. Claro, a gente sabe estar aqui, mas não é algo que tem como você precificar. Você não consegue chegar e falar assim, quanto é que isso aqui. Você não consegue precificar. É uma coisa que você vai ver com o tempo. Você vai ver ele chegando, comprando um ativo, e aí ele trabalhando, e aí o ativo melhorando a margem, melhorando os resultados e tal. Você vai olhar e falar, putz, legal. E aí é aquela coisa que eu falei: você comprou o ativo por 100, ele te rendia 10, o ativo tá te rendendo 15 agora. E aí, cara, aquele ativo que você comprou lá atrás, que você pagou um preço, digamos, justo, agora ele tá de graça, ficou mais barato ainda. E aí no momento, olha que coisa interessante também, no momento que você for vender, esse ativo, você não comprou ele por 100, ele rendia 10, agora tá rendendo 15, você não vai vender ele por 100, você vai vender ele por 150. Olha o potencial de ganho que tem. Então, assim, bem interessante de ver. E tô doido, como eu falei com vocês, eu tô louco pra esse fundo fazer a emissão. Eu tô bem de olho. E falar com vocês, hein? Muitos de nós compramos esse fundo, cara, menos de R$ 80. Quando vier essa emissão a 95, ó, vamos botar a grana. Não vamos ficar nessa coisa de, ai, meu preço médio é R$ 80. Meu preço médio nele é uns R$ 80, nem lembro quanto que é. Por aí. Você acha que eu tô preocupado? Foda-se. Dane-se preço médio. Nós, como cotistas, temos que ter a consciência de, tipo assim, cara, é hora da gente injetar dinheiro nesse fundo. Senão vai dar merda. Aí vai ser pior. Aí você que tem o preço médio, meu preço médio é R$ 80. Se der merda e a cota cair pra 70, você vai pegar o preço médio e vai enfiar onde? Né? Vai ser, eu só me lembro agora daquela cena do Tropa de Elite com o cara sem bandoleira. E aí? Vai fazer o quê com o preço médio? Vai enfiar onde? Porra. Então, assim, vamos aguardar aí. E assim que tiver, né, informações dessa possível emissão que tem que acontecer, eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Galera, é isso aí. Valeu, tamo junto. Fui.